Olá, ouvinte Estadão e ESPN no ar, os segredos do esporte. Hoje nós vamos falar de medicina esportiva com o médico traumatologista do esporte, o Dr. Sidney Shapiro, que também é um dos pioneiros no Brasil na utilização do PRP, que é o plasma rico em plaquetas. E ele vai explicar pra gente o que é isso e você vai se interessar, porque é uma técnica, uma prática muito moderna, recente, mas está ajudando a curar muita gente. Doutor, seja bem-vindo aos Segredos do Esporte. É um prazer a sua participação aqui no nosso programa. Sério, o prazer é todo meu. Eu que sou um ouvinte contumaz da rádio ESPN. Afinal, o esporte não tem hora, né? Não tem hora. Ainda mais pro médico. Com certeza. Basta a gente passar um sábado de manhã num pronto-socorro, como já aconteceu comigo, e o que chega de gente com o joelho assim enfaixado é um negócio recorrente, porque eles vão jogar futebol e impressionante o que tem de contusão de ligamentos cruzados. Como diz meu guru religioso, eu tenho que torcer para isso, né? É o seu trabalho, né? É consertar isso. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, da sua especialidade, o que o senhor tem feito e a medicina esportiva no Brasil, como ela se encontra hoje. Olha, eu acho que mais importante a gente falar, a medicina esportiva no Brasil é uma medicina esportiva de primeiro mundo, nós não temos como fugir disso. O Brasil entrou no circuito mundial da medicina do esporte. Alguns países desenvolvidos não têm o nível que nós temos em medicina do esporte. Agora, o importante, eu acho, é entender o que é a traumatologia do esporte. A traumatologia do esporte é uma ciência que trata muito mais pelo movimento do que pela imobilização. Quando se falava em ortopedia, se falava muito em imobiliza aqui, imobiliza ali. E com a trauma do esporte a coisa mudou. E ela mudou não só para o atleta. Para aquela senhorinha que nos vem visitar, para qualquer pessoa, o trauma do esporte ela fez uma mudança realmente na conduta do médico. Eu acho que essa parte é mais interessante, você mobilizar, você dar condições da pessoa continuar a vida. Porque a gente tem essa ideia de que para melhorar uma contusão, para sarar ali, tem que imobilizar. Então, faixa, gesso, tala. E a gente percebe hoje que a recuperação é feita pelo movimento até. Os atletas, eles continuam uma atividade, claro, com volume, intensidade, devidamente adaptados à lesão, mas está mudando. Não, exato. Eu não estou falando para você, como exercício muscular, sair correndo. Claro. Mas é o movimento, porque com o movimento, as fibras que vão se formar, elas vão... Veja bem, a gente está falando de uma lesão, por exemplo, uma lesão muscular. Rompeu esse músculo. Vai se formar novas fibras. Se você deixar esse músculo imobilizado, ele vai formar as fibras, mas com um espaçamento menor. Esse espaçamento menor vai fazer o quê? Aquela famosa fibrose. Quanto mais fibrose, quanto mais tensa essa fibrose, na volta ao esporte ou na volta ao dia a dia, essa pessoa vai estar com as fibras muito menos preparadas, vai romper aquela cicatriz. Então, quando você faz esse tratamento mobilizando, as fibras se formam já com uma certa elasticidade. Perfeito. E movimento normal. Doutor, o que é? A gente percebe que tem algumas contusões da moda, né? Que a gente pode dizer assim. Lá atrás eram os meniscos. Nossa, o menisco era um problema. Hoje o menisco, as pessoas dão risada. Não hoje é o ligamento verdade. cruzado, eu acho que não é nem verdade, nem deixa de ser uma mentira. Eu digo da moda porque ele é recorrente, né? Tá tudo... Bom, na verdade, o que aconteceu é uma mudança do mundo. Nos últimos anos, a imagem melhorou muito. Tá. Então, aquilo que a gente fazia, vamos dizer, você tratava na mão, tinha um raio-x que só vê osso praticamente, quando você injetava contraste para tentar ver o menisco, mudou. Hoje você não trata só a parte clínica, você tem que associar a sua clínica a um exame. Então, um exame de ressonância magnética, por exemplo, é um exame que mostra muito para a gente. Nós conseguimos ver uma lesão de menisco, uma lesão de ligamento, o tipo de lesão. Dizer que a lesão do menisco virou uma banalidade, eu acho que sim, ela virou uma banalidade também perigosa. Porque por muito tempo se tratou com tanta banalidade que se observou que muitas dessas lesões não davam sintomas. E você operava a ressonância magnética. É o extremo oposto, né? Você começa a tratar o exame. O que aconteceu? Muitos desses casos evoluíram para uma artrose muito rápida. Perfeito. A questão do ligamento cruzado anterior também parece ter uma certa mudança. No começo se falava, se não tem estabilidade, a pessoa consegue sobreviver, pode viver sem cruzado, sem problema. Em verdade, nos últimos anos se observa que depois de uma lesão de cruzado,
em 4 meses, 4 a 6 meses, essa pessoa já começa a ter alterações no joelho que vão fazer com que haja um desgaste mais precoce. É uma junta trabalhando com folga. Então, a cirurgia ela é indicada. Agora vem para a segunda parte. Além dos exames, a cirurgia realmente ela avançou. Avançou no tipo de enxerto, tipo de fixação, mas ainda assim não se chegou ao consenso. O consenso seria o dia que a gente pudesse falar, vou colocar alguma coisa ali, eu vou guiar alguma coisa que vai se tornar no ligamento natural e suprir o papel do que rompeu. Mas eu acho que a novidade mesmo é imagem mais facilidades técnicas. Quando eu falei de condição da moda, porque é impressionante o volume. Às vezes eu vejo assim, nos nossos colegas aqui, esse futebol de sexta-feira. Esse futebol da sexta-feira na grama sintética também. Isso é um moedor de carne, não é? Na verdade, a gente tem observado que essa grama sintética, ela prende o pé e faz o giro. E o joelho vai para o espaço. Vai. Doutor, eu joguei 2 vezes na grama sintética. Eu falei, para mim não dá. Eu comecei a jogar com tênis sem nenhuma aderência. Certo. Porque a aderência, ela trava e o joelho roda e o joelho... E aí... Então, aí você pode ver também a própria chuteira, né? Tem gente que joga em grama sintética com chuteira inapropriada também. Não é aquela chuteirinha com cravinho pequenininho. Então, esse tipo de coisa acaba levando... Existe até uma teoria que aquela chuteira, se não me engano, eu não me lembro a marca, mas que atrás, no calcanhar, ela tem umas travas mais arredondadas, ela faz um tipo de um círculo, elas prendem mais também e fazem a lesão do cruzado. Mas eu acho que a grande novidade, em primeiro lugar, a população aumentou. Segundo lugar, no passado, o jogador com lesão de cruzado, lesão de joelho, estava bichado. Ponto, é bichado, esse cara não joga mais bola. Não joga mais. Hoje não, hoje mudou. E tem uma outra coisa muito importante. Essa eu acho que é fundamental. Nosso papel lá é de 1h30. Colocar um ligamento, fixar esse ligamento e começar a tratar. Mas a reabilitação é uma coisa que o paciente tem que entender que aquilo é o que vai fazer ele voltar com qualidade. A missão é dele. Sem dúvida. Que é a fisioterapia. Sem dúvida. São 6 meses, 4 a 6 meses de fisioterapia, de dedicação no exercício. Não é aquela fisioterapia chata também de você ficar tomando choquinho, não. Né? Muita gente pensa em fisioterapia como aparelhos. Não, é reabilitação, exercício, corrida, mudança de direção. Tem uma série de coisas controlado para que a gente possa fazer uma boa reabilitação. Doutor, essa questão de ligamentos cruzados, eu vejo algumas pessoas, não atletas profissionais, mas gente que gosta de esportes, e aqui tem a opção de não operar, de não... Isso pode gerar algo mais grave, uma artrose no futuro? Olha, eu vou te falar uma coisa, Calçade. É uma coisa um pouco complicada. Às vezes a gente chega em consultório e ouve, meu primo operou o joelho e tá ruim. Eu acho que cada joelho é um joelho. O joelho não tem um ligamento, ele tem 4. O colateral medial, muitas vezes você não opera mesmo, porque com o ganho de força você consegue controlar a instabilidade que ele dá, que é muito pequena, e forma-se uma cicatriz intensa que supre a função desse ligamento. Já o cruzado já não é assim. Os cruzados eles têm uma função mais definida. O cruzado posterior também leva um desgaste, mas a gente aprendeu através dos anos que ele dentro ele é muitíssimamente importante. Mas através dos anos aprendemos que muita gente consegue viver sem o cruzado posterior. Agora, o cruzado anterior há uma nuance interessante. O paciente tem dor imediata após a lesão. E ele, vamos dizer, não procurou médico e ele começa aos poucos a melhorar. E ele começa a perceber uma coisa. Ele anda, ele joga futebol com a lesão de cruzado. O problema é que quando alguém chama ele, bateu um lateral, os músculos que estão segurando esse ligamento, eles dão uma relaxada. E nesse relaxamento é que há o falseio que nós chamamos. Então, o que faz esse falseio, na verdade? Ele acaba trazendo uma pancada de osso contra outro, ou de osso contra outro, que não aconteceria. Não aconteceria. E isso, claro, vai levar um desgaste mais precoce, e hoje se sabe que mais ou menos 4 meses após a lesão de cruzado, mesmo sendo uma lesão simples, só de cruzado, sem menisco, sem nada associado, ela vai se transformar numa lesão posteriormente maior, lesão de menisco inclusive. Doutor, essas lesões são incríveis dos jogadores profissionais de futebol, porque elas acontecem, a gente pensa que uma lesão dessa
vai ser uma pancada, uma entrada violenta, e não é nada disso. Geralmente o jogador é a situação mais boba, besta possível. Você lembra do Vampeta quando ele rompeu? O cara tá correndo e... Correndo não, hein? Eu já não tinha aquele pique Já todo não naquela tinha fase. Ele estava ali... Ele estava saindo com a bola e de repente ele sentiu um tranco. Paulo Henrique Ganso também foi um caso assim. Também. É. São vários dessa maneira. Há uma explicação para isso? Para lances tão, aparentemente tão banais e gerarem uma contusão tão grave? Eu acho que não é para isso só. No ligamento você tem isso. A lesão de tendão de Aquiles. Mas também é outra que... O cara tá correndo, de repente ele vai xingar o lateral que deu uma pancada no tornozelo dele, não tem ninguém atrás. Ele sente como se fosse uma... Porque foi uma estilingada, ela rompeu de uma vez. Eu acho que a ruptura tem algumas coisas. A gente até brinca às vezes com pacientes. Você lembra aquela calça velha que você usava faz 20 anos? Pô, rasgou, mas que coisa, ela rasgou de repente. Ela não rasgou de repente. Você tem, às vezes, patologias que levam a uma frouxidão maior do ligamento, a um desgaste dele. Durante a tua vida você pode ter tido estirões maiores dele, traumatizando esses ligamentos, esses tendões, e que deixam ele mais vamos dizer, menos resistentes. Ao mesmo tempo, todo mundo sabe que a pancada não é força, é jeito. Às vezes você toma uma pancada na cabeça e não é absolutamente nada. E é uma pancada mais ou menos que te fratura. Eu acho que é muito o movimento pontual. Nós não temos uma certeza ainda de como... Quer dizer, como acontece, a gente sabe. O pé na trava, há uma rotação do fêmur sobre a tíbia e acaba havendo lesão do ligamento cruzado anterior. Mas, em verdade, o porquê que isso acontece tem muitas teorias e muitos momentos que a gente não tem noção. São as contusões do nosso esporte moderno. Aí outros vão aparecer soluções. Hoje o jogador, a gente olhava para o jogador com ligamentos cruzados, com rompimento de ligamentos cruzados, e falava, essa carreira desse acabou. Hoje ninguém mais fez a cirurgia, recuperou, volta para o campo, ninguém se lembra disso. Li no jornal hoje que o Dodô está no Bahia. Que era o lateral do Corinthians. Lateral do Corinthians, teve aquela famosa... Ele pode ir para Roma e ainda em recuperação. Quer dizer, ninguém nem se importam com isso, né? Ele vai se recuperar e vai jogar. Exatamente. E a gente, então, no próximo bloco, o senhor vai explicar para a gente a questão da PRP, né? Do plasma rico em plaquetas, que é uma ajuda muito grande que existe na medicina esportiva para recuperar atletas em várias situações. O senhor vai explicar para a gente em que situações pode ser utilizado, quem pode usar, se uma pessoa comum é só para atleta ou para quem está nos ouvindo e tem uma contusão, onde encontrar isso, que profissionais podem lidar com o plasma rico em plaquetas, que era o fator de crescimento. Do crescimento. A gente já voltamos aqui no Segredos do Esporte. Volta, ouvinte Estadão ESPN, hoje no Segredos do Esporte, o Dr. Sidney Shapiro, que é um dos pioneiros no Brasil da utilização do PRP, conhecido lá atrás como fator de crescimento, mas é o plasma rico em plaquetas. O que é isso? O Dr. Sidney Shapiro vai explicar pra gente, que é uma técnica muito interessante, muito legal, e eu quero saber, doutor, o que é e quem pode utilizar e para que serve? Por favor, fica à vontade. O plasma rico em plaquetas, ele serve mais ou menos como um auto-enxerto, vamos dizer assim. Quando você tem uma lesão, o corpo vai colocar à disposição da cicatrização, né, uma cascata de cicatrização, ele coloca células que vão tirar uma parte dessa região lesada, e aí entra a plaqueta no lugar, e ela libera os fatores de crescimento dentro de cada órgão, cada tecido. Muito bem, qual que é a ideia do plasma rico em plaquetas? É você acelerar esse processo. Então nós tivemos agora, recentemente, no Congresso americano, uma discussão que levou 2 horas e meia e que mostrava exatamente esse ponto. O plasma rico em plaquetas, ele tem vários... É interessante que ele tem, por extração, como é do seu próprio sangue, ele tem vários métodos de extração. Métodos e equipamentos para isso. Além disso, existe a questão da ativação e a não ativação da plaqueta. Então, quando você, na minha experiência, quando você aplica a plaqueta e ativa ela começa já nesse momento a cicatrização, que levaria 3 a 4 dias para começar.
E nisso você tem uma reorganização de células mais rápida, aparentemente para a gente com melhor qualidade. Alguns dizem que isso não ocorre, mas há um alívio muito rápido da dor e a gente percebe através de exames que a cicatrização ela vem mais cedo. Então nós podemos usar para qualquer pessoa, desde que as plaquetas estejam no nível acima de 150 mil. Isso a gente tem que fazer um exame anterior de sangue. E ela serve hoje como um bombril. Tem mil e uma utilidades, serve para tudo. Mas e da onde, assim, para a gente entender, retirar do sangue da pessoa e as plaquetas são separadas, é isso? Exato. Você retira a plaqueta, você retira o sangue da pessoa, é feita uma centrifugação e esse sangue, nessa centrifugação, ele é separado em hemácias, plaquetas, e o plasma rico em plaquetas e o plasma pobre em plaquetas. A gente extrai só o plasma rico. E depois, junto com a trombina, com uma outra solução, a gente faz com que isso seja injetado naquele local. E aí tem uma outra coisa, acho que nós temos que fazer um guia perfeito. Existem profissionais que colocam esse PRP sem olhar. Eu acho que quando a gente faz essa injeção, deve ser feita guiada por ultrassom ou guiada por o teu próprio olho, para que você veja o que está fazendo. Então você vai injetar exatamente dentro da lesão e isso vai permear esse espaço com as plaquetas que vão guiar a formação dos tecidos. O senhor poderia citar assim, alguns casos onde já foram aplicadas essas plaquetas e que o resultado foi aquele esperado? Olha, tivemos casos interessantes, uma corredora de ponta, a Marisete, ganhou. Posso falar isso que é público, já saiu inclusive em jornais. Ela ganhou, depois de fazer um tratamento com o PRP, com o tendão de Aquiles bastante já danificado, embora não havia uma ruptura total. Ela ganhou a Maratona do Rio, a Maratona de São Paulo, depois do uso do PRP. Não dá para prometer milagre, mas no caso dela houve uma melhora muito grande. Ela tinha mais alguma coisa que fazia acontecer a lesão, depois ela foi submetida a uma pequena cirurgia, mas o tendão, a qualidade dele ficou muito boa. Uma outra foi uma experiência muito interessante. Na véspera dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, a capitã da seleção brasileira de futebol teve uma lesão do ligamento cruzado. E nós sentamos... Juliana Cabral. A Juliana. Ju, como é que a gente vai fazer? Tem uma técnica que está começando parece que dá resultado, só que eu tenho que estar com você, a gente vai colocar esse PRP no seu joelho, no seu ligamento. A tua fisioterapia, nós vamos mudar o protocolo, nós vamos fazer o protocolo comum de 6 meses, nós vamos fazer para 3 meses e vamos acompanhar na ressonância. Vamos acompanhando na ressonância. Bom, acompanhamos na ressonância. Em 3 meses, o tipo de fisioterapia que ela fez, nós colocamos ela no Cybex, medimos as forças e observamos que nós conseguimos adquirir força semelhante ao que ela teria com 6, 7 meses de cirurgia, que seria o momento da liberação dela. E liberamos. Com 3 meses ela estava treinando, com 4 ela disputou a final do Paulista. E até hoje, tá bem, isso já tivemos já um PAN 5 anos. Então, eu acho que é muito importante entender que, como método, ele funciona. Outro dia mesmo, eu peguei, chegou à minha mão um carteiro. Vamos sair um pouco do esporte, é um carteiro. Legal, boa ideia, é um bom tema para a gente lidar. Alguém que anda o dia inteiro. Doutor, eu tenho dor. Não, mas o interessante é que a dor era no ombro, jogava carta, tal. Ele tinha sido operado, fez uma cirurgia de reconstrução do manguito rotador. E tinha uma lesão crônica, mesmo na região onde ele havia sido operado. E ele não melhorava. Ele tinha sido operado por outro colega, veio comigo, olha, o colega quer reoperar. Eu falei, olha, mas a gente está vendo aqui na ressonância, você não tem uma lesão cirúrgica, a tua lesão é uma inflamação, tem algumas fibras lesadas, vamos fazer o PRP? E ele ficou um pouco relutante, claro, tinha um custo, é um carteiro, é um profissional que não tem essa posse, mas ele chegou no momento e falou, olha, vamos fazer. E nós fizemos. 2 semanas depois ele chegou com um movimento quase que total de ombro e falou, doutor, é um milagre. Talvez eu esteja falando uma blasfêmia, mas dentro do que nós conhecemos em termos de ortopedia, realmente foi um milagre. Acelera. Doutor, que tipo de tecidos podem ser tratados? Eu digo, tem o do tendão, tem o muscular,
São tecidos, o corpo humano tem vários tecidos diferentes. Então, Já existe conhecimento a respeito disso? então, Calçade, mas a gente tem que pensar numa coisa. O que é o PRP, na verdade? É o sangue que é colocado numa lesão. Então, se você tem uma lesão do músculo, está indicado. Se tem uma lesão no osso, está indicado. Se tiver uma lesão aonde for, o sangue é quem vai fazer essa A liberação gente está falando de algo que fatores. está presente no corpo humano, que vai atuar naquela lesão. O que vocês estão fazendo é criar um facilitador para Isso, nós acelerar. estamos fazendo exatamente, estamos acelerando esse processo com Perfeito. mais plaquetas. Quer dizer, Mais plaquetas. em vez de nós usarmos as 150 mil plaquetas, Estão mandando um como eu falei, exército de plaquetas. vai com 1 milhão, vai com 1 milhão de plaquetas. Perfeito. Então esse exército de plaquetas libera com muito mais velocidade e permeia muito mais aquela E, região. doutor Shapiro, o senhor tem conhecimento de como isso está no esporte profissional brasileiro? Eu digo, clubes de futebol, isso está disseminado, eles estão usando. Como é que está esse conhecimento e como ele está sendo utilizado pelo futebol profissional? Então, houve um momento que se considerou o PRP, o plasma rico em plaquetas, o fator de crescimento, como um doping. Não se entendia muito bem isso. Inclusive, o Ronaldo veio se tratar disso na época que ele estava no Milan ainda. E aí os médicos do Milan não me permitiram que ele fizesse, porque ele tinha o risco de ser considerado doping. Mas, em verdade, o que se sabe hoje é que é uma maneira terapêutica de se tratar, bem pontuada, como qualquer outra medicação, e está sendo usado em vários clubes, não no Brasil, não só no Brasil, como no mundo. Há um mês atrás, eu recebi eu estava lendo num jornal aí que o Kobe Bryant, para voltar mais rápido ao seu esporte, ele também foi feito isso nos Estados Unidos. Quer dizer, não estamos falando mais de uma coisa que é caseira, que alguém inventou. Existe realmente, na medicina do esporte, tem sido muito usada. O problema do PRP e a medicina do esporte é a veiculação de trabalhos. A gente não vê grandes trabalhos científicos mostrando essa área. Então, hoje, quando se fala em medicina, é baseado em evidência, em que você tem que ter vários grupos de controle. Isso não tem sido feito a rigor nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Mas as pessoas que usam a técnica de maneira correta, vamos dizer assim, tem tido bom resultado e o resultado tem sido mostrado pelo paciente, né? Acho que nem pelo médico. É o paciente que voltou a jogar mais cedo e que deu a resposta, é o jogador o jogador profissional que fez o uso numa lesão muscular 15 dias antes de uma final e participou dessa final numa lesão que levaria 1 mês e meio para se recuperar, dentro de parâmetros que a gente conhece do dia a dia. Doutor, e como é que é curiosidade, né? E como é que é feito isso? O paciente vai lá, o senhor tem o diagnóstico, os exames que identificam exatamente o que ele tem. Bom, é indicado o PRP, plasma rico em plaquetas. Ele vai para um laboratório, ele vai para um hospital. Como é que é feito isso? Como eu disse, eu faço isso guiado por ultrassom. Tá. Quando não é cirúrgico. Então, quando eu faço a cirurgia, isso é feito na indução anestésica. Mas digo assim, para essas plaquetas, ele vai para esse sangue retirado. Sangue, você tira na hora. Não. Na hora. Você vai. Mas ele leva a centrífuga para a sala. Perfeito. Tira o sangue, tira 60 ml de sangue e já faz esse processo na hora. Em 20 minutos, 25 minutos, está pronto. Nossa, é legal. Então, o bom é legal. Parece que é uma coisa. Não, você volta não aqui 2 semanas. É o seu próprio sangue sendo colocado em sua função. Se eu deixar 2 semanas uma lesão muscular em tratamento, já foi. Já foi. Isso aí a indicação dele é para imediato. É praticamente imediato. Não vou falar imediato exatamente, mas é praticamente imediato. Mas quanto mais rápido, melhor. Num clube de futebol, o jogador, vamos imaginar o seguinte, o jogador está treinando agora, treinou à tarde, está lá e tem uma lesão muscular, grau 1 ou grau 2, identificada com exame, perfeito. Fez o exame. O médico do clube, detentor desse conhecimento... Está autorizado a fazer. Autorizado a fazer, o jogador chegar na casa dele já com esse procedimento realizado. Pode, sem dificuldade alguma. Inclusive, existe ambulatório de PRP em alguns clubes da Europa. Perfeito. Isso está sendo mais usado na Europa do que no Brasil? No Brasil tem bastante gente fazendo já. Tem gente que faz e nega. Não conta. A sociedade não permite, eu não vou deixar. E tem gente fazendo realmente e mostrando resultados que me surpreendem a mim, que já faço há muito tempo. Há quantos anos o senhor usa essa técnica? Eu tenho usado por volta de 7 anos já. Ela é uma técnica de quantos anos? Quanto tempo tem? Ela é uma técnica, em verdade, dos anos 20, mas que realmente começa a ser usada nesse foco por volta de 10 anos. Que legal. O Segredos do Esporte, eu adoro esse programa, evidentemente, porque a gente aprende muito
a gente passa essa informação para o ouvinte. O que está acontecendo no esporte, no mundo? Mas aqui não tem preconceito, a gente quer conhecer. Tá. Nós queremos saber como as coisas funcionam e é muito importante isso que o senhor nos conta, né? Que parece que é algo do outro mundo e é conhecimento puro e utilizado com rapidez. Não é do outro mundo, porque é a sua matéria se você transformando mesmo, em você, você mesmo. mesmo. Eu não Isso vejo é dificuldade demais. nisso. Agora, o que eu acho interessante é uma coisa só. Nós não sabemos como isso funciona realmente. Se você falar cientificamente como é que você Explique. tem essa mudança, não sei. Eu sei que você coloca e você vê o resultado. Impressionante. O que falta é avançar mais sobre esse conhecimento. Eu acho que Pesquisa científica. bom, nós somos assim, né? É um cara lá em cima que fez com que nós fôssemos essa matéria, essa forma essa que máquina maravilhosa. exatamente. Legal. A gente vai para mais um intervalo. Hoje eu estou aqui no Segredos do Esporte com o Dr. Sidney Shapiro, que é médico traumatologista do esporte, e ele é um dos pioneiros no Brasil nessa técnica de utilização do PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que até pouco tempo atrás falava, é o fator de crescimento. Tá, se você ouviu falar em fator do crescimento, é isso aqui. Se você ouviu falar do PRP, é o fator do crescimento. Já voltamos aqui com Segredos do Esporte. De volta com Segredos do Esporte aqui pela Estadão ESPN. Hoje o tema do programa é medicina do esporte e nós estamos falando de algo muito especializado, né? Que é o Dr. Sidney Shapiro, está aqui com a gente, falando de traumatologia do esporte, a especialidade dele, e também um dos primeiros aqui no nosso país a usar o plasma rico em plaquetas, que a gente de vez em quando ouve, né? Algum jogador, o Jorge Henrique no Corinthians teve lá atrás uma contusão grave de muscular na coxa. Isso, próximo à final do campeonato. Foi ele que eu citei, na verdade. Que estava fora. Não, Deus, perdeu o campeonato e voltou a jogar. Voltou a jogar as finais. E era uma contusão, acho que severa, assim, pela primeira análise. Pelo que nós ouvimos, é verdade, não vi o caso do Jorge Henrique, mas o que a gente ouviu no meio é que realmente era uma lesão que era para 1 mês e meio de tratamento no mínimo. Doutor, as lesões musculares, elas são tratadas com grau 1, grau 2, grau 3? Na área de traumatologia então, também tem essa variação? Não, mas acho que a lesão muscular faz parte da traumatologia. Em todas as lesões, essa graduação normalmente é uma lesão leve, é aquela que não teve a ruptura do tecido. Ele só teve um estiramento do tecido, o tecido se contraiu, teve uma pequena inflamação por um estiramento. No grau 2, você já tem rupturas parciais. E no grau 3, você rompeu totalmente e você precisa fazer alguma coisa para que isso... O senhor disse no bloco anterior que ele pode ser utilizado, o fator de crescimento, o PRP, em vários tecidos, no ósseo também. Pode ser numa... Olha, a minha experiência em osso, vou ser sincero, é muito pequena. Tá. Mas hoje a gente tem alguma pequena experiência, mas no mundo já começa a se falar em tratamento da artrose, onde a gente faz a injeção do PRP naquele joelho que já tem artrose, melhorando um pouco a qualidade da cartilagem, melhora muito a dor. Em tendões, como os tendões do ombro, o tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles é uma coisa que é fascinante, porque a gente vê realmente uma aceleração da cicatrização desse processo. É claro que quando a gente opera o tendão de Aquiles, nós não podemos amarrar muito, não podemos deixar muito solto. E esse vai ser o guia para que o PRP atue. Eu tenho colegas que, inclusive, estão fazendo o tratamento da ruptura total do tendão de Aquiles só injetando o PRP. E o PRP fazendo a guia de ligação entre os tendões. Doutor, agora eu vou aqui viajar. Eu sei que não é sua área, mas... Vamos nessa. Eu vou perguntar. Pode ser utilizado, por exemplo, a gente está falando de esporte, mas uma pessoa que tem uma lesão no coração, ele seria um tratamento para estimular esse músculo tão importante, fundamental? Eu digo, existe? Eu não sei. Eu acho que no coração, eu não vou te dizer realmente, na cirurgia plástica é muito usado. É usado na cirurgia plástica? É muito usado. Agora, onde começou tudo foi no odonto, no odontológico, naqueles enxertos, às vezes se faz com osso para se colocar um pino, um implante. Poxa, olha aqui. Se faz o tratamento com PRP. Na cardíaca eu não tenho um grande conhecimento, não. O que eu posso te dizer é que na cardíaca o que tem entrado muito é o tratamento com células-tronco. Então, bem diferente do tratamento do PRP, tem que fazer um preparo, tem uma série de coisas no meio. E hoje já há pessoas fazendo o uso do PRP com células-tronco. Eu acho que os estudos têm que avançar. Eu não estou falando... Quando eu falo em PRP, falo em célula-tronco, falo nessa medicina que é a do futuro, não é de hoje.
Acho que hoje nós temos boas evidências que isso tem a ver e funciona. E que temos que avançar Mas temos que avançar nas muito nas pesquisas para ter a certeza da qualidade, ter a certeza que o tecido formado é o mesmo tecido que nós precisaríamos e que também nós não estamos fazendo nenhum avanço fora de medida. Como toda a medicina, tudo na medicina, eu acho que tudo na vida, você de repente encontra uma mágica, né? E essa mágica vai todo mundo para esse lado. Aí a mágica não é tão boa quanto parece. Aí vai todo mundo contra essa mágica. Mas, na verdade, essa mágica tem indicação para uma série de coisas. E a gente tem que entender aonde realmente a gente pode usar e onde a gente não deve usar. Por exemplo, a gente vai entrar no custo-benefício do PRP. Há um custo da extração que chega a uns R$2.000, em alguns casos até 6, dependendo da quantidade que você vai usar. É um custo relativamente alto. Será que vale para uma lesão muscular de um atleta de fim de semana tratar com PRP? Se ele for muito tarado e tiver dinheiro, acho que vale. Se para ele não... Se a dor, se a dor no músculo for maior do que a dor no bolso, exato. E ele, o bolso não doer mas nada, também a gente tendo certeza cada vez mais da reabilitação, Perfeito. nós vamos conseguir baratear esse custo, porque você tem mais e gente virar uma usando, técnica... e virar uma técnica cotidiana. Então, existem alguns fatores, às vezes, na medicina que atrapalham, apesar de não ser o fator É que você usou o exemplo do carteiro, principal. né? A gente está falando de esportistas, nós estamos falando de um trabalhador que anda muito, a questão dele era no ombro, talvez. Anda muito, ele distribui carta, ele está levando mochila. Peso. Exato. E isso faz parte da vida cotidiana, das donas de casa, das pessoas mais idosas, de dores e de gestos em casa que causam lesões também. E é aquele caso que ele tem dor. Porque se ele fosse só. Se a situação dele fosse só justificar para continuar afastado pelo INSS, ele não faria. Então, no fundo, você vê um trabalhador, a dona de casa também tem artrose, a dona de casa também tem lesões, muitas vezes no manguito rotador, no ombro. Hoje, cada vez mais você vê donas de casa a partir dos 40, 50 anos. O manguito rotador é um tendão? O que é Na verdade, é um conjunto de tendões do ombro que fazem a rotação do ombro. Então, ela vai pendurar alguma coisa no varal, é insuportável a dor. Nossa. E quando o ombro, doutor, o ombro é terrível, porque o ombro, quando dói, a pessoa vai caminhar doido. Não é uma lesão que só dói quando eu movimento, não. O ombro é terrível. A vantagem do ombro é que ele não carrega peso. Não, mas dói incomoda muito. Né? Eu acho que não é dor no ombro, qualquer dor, Calçadinho. Ninguém quer dor. É um negócio que gente... ela e se for homem, mais ainda, que as mulheres são mais resistentes. São mais corajosas, os homens, né? Eu acho que a gente dá menos bola. Mas essa aplicação, assim, porque a gente está conversando com um público que é do esporte e também quem nos acompanha aqui na Estadão e ESPN também pode tá pensando agora, ou dirigindo o carro, ou ouvindo em casa, qualquer lugar, no celular, que eu falo muito, porque a gente ouve, que eu ouço de rádio celular, eu ando sempre com o meu fone de ouvido, vou ouvindo rádio, a Estadão e ESPN. É verdade. E as pessoas ficam imaginando, será que... O que eu posso usar isso que o doutor está falando? Será que eu posso usar para uma dorzinha, para uma lesão? Aí tem que procurar um médico que Eu acho conheça. que não tenha dúvida, Calçadinho. Não existe tratamento. E eu acho que vamos mudar um pouco até a forma de abordar isso. Não existe tratamento que é único. Não existe tratamento que o médico manda e é isso. Eu acho que o tratamento ele tem que ser dado em conjunto. É médico e paciente. Ele tem que saber quais são os prós, quais são os contras, se ele tem condição de usar aquele método, se é realmente uma coisa que vale a pena, até em termos de custo. Volto a frisar isso para ele. É verdade, se eu disse de R$2.000 a R$6.000, exato. Tem que avaliar então, isso. Eu acho que a gente tem que ter uma conversa muito franca com o médico e falar, doutor, hoje não é para mim. Ou, doutor, é para mim, vamos junto, vamos com essa técnica e vamos seguir em frente. Mas o médico realmente tem que ser consultado, ele tem que ter subsídios para poder dizer, vamos fazer direito. E que médicos, doutor, que estão assim, detendo esse conhecimento desse fator de crescimento? Como é que o médico se prepara? Tem uma preparação, tem um curso, é uma especialização, é o estudo do médico de evoluir dentro da sua profissão? Onde que ele obtém conhecimento, até para a pessoa que quer consultar o médico, a quem ela procura? Então, eu acho que aí vai alguns limites. Já tivemos cursos, como já disse, os trabalhos científicos ainda deixam muito a desejar nessa área do PRP. Eu não posso negar isso.
Eu acho que o médico que trabalha com essa área, ele tem, primeiro, estudos pessoais. Segundo, observações pessoais. E maneiras pessoais. Aquilo que nós conversamos no começo é muito importante. O PRP ele pode ser extraído com um método fechado, que é um método importado, e que você tem certeza de que você está tirando o plasma rico em plaquetas em quantidade grande, porque é um método que é reprodutível. Você diz importado, o senhor está dizendo... A ampola, onde você vai fazer isso. E pode ser feito até no laboratório de hematologia, cuja a centrífuga é outra. Então, existe todo um estudo. Você tem um protocolo aí. Um protocolo dentro dessas coisas. E cada um tem o seu protocolo. Sei de um colega em Salvador que ele usa PRP em todos os casos que ele opera. Ele tem na sala dele uma centrífuga e faz pelo método que a gente chama, brinca até método Tupiniquim. É um método que ele puxa, extrai por uma pipeta. Eu acredito no que eu faço. O método em que eu faço é um método fechado e com ativação dessas células. Tem algumas pessoas que não ativam as células, colocam lá a plaqueta e deixam por lá. Então, eu Mas acho é fascinante, que é difícil. eu diria. Eu acho que precisa estudar muito ainda e não precisamos chegar longe. É fascinante, né? Até porque o brasileiro adora dar uma de médico, né? Médico e treinador da seleção nós temos bastante. Meu amigo, meu pai é tenista. Então ele deve saber mais que o senhor. Ele está lá no clube, lá na Hebraica. Olha, o que ele tem de indicações, que ele indica para outros, e que chega para mim também, posso usar esse? Posso usar esse? É demais, é assim mesmo, né? É assim mesmo. É muito interessante. Bom, doutor, a gente vai para mais um intervalo aqui no Segredos do Esporte. Antes do nosso último bloco, eu queria já colocar o tema do nosso momento final aqui no programa. Se você falasse um pouco dos atletas de fim de semana, das pessoas que nem sempre têm uma programação, porque a prática esportiva também requer um certo cuidado, né? Ela pode se tornar muito perigosa se não for feita assim, vou lá e jogo e me arrebento. Com certeza, o atleta, seja ele o atleta realmente, ou o atleta do fim de semana, ele tem alguns cuidados que ele precisa para que ele possa desenvolver esse esporte com menos risco. E nós vamos falar deles no nosso último bloco. Hoje, os Segredos do Esporte com o Dr. Sidney Shapiro, que é médico, traumatologista do esporte e pioneiro na utilização do fator de crescimento, que é o plasma rico em plaquetas. A gente falou bastante disso no programa, foi uma conversa ótima, porque vou dizer assim, é uma novidade, né? Todo mundo querendo saber como funciona. Eu vejo a utilização no esporte e me interessa muito. Já voltamos. De volta com os Segredos do Esporte, aqui pela Estadão e ESPN, com o Dr. Sidney Shapiro. Dr. Sidney Shapiro, diga uma coisa, esse atleta de final de semana tem que tomar que tipo de cuidado? A gente sempre ouve, tome cuidado, mas ele pode ser, as lesões incríveis, pode ser na sua área, podem ser lesões até de coração, porque o esforço indevido. Na verdade, o atleta de fim de semana, bom, vamos começar pelo esporte. O esporte é uma coisa nociva para o corpo. Vamos começar esporte por aí. É saúde? O esporte é saúde, porque é saúde física, é saúde mental, mas a física, realmente você tem algumas destruições durante o esporte, mas é uma coisa ruim, mas que é muito boa. Ela melhora teu ânimo, melhora desempenho, autoestima e tudo isso. Eu acho que o esporte não pode deixar de ser praticado. Ensina a gente a encarar as dificuldades, porque tem alguns esportes que são terríveis. Acho que seu pai joga o tênis. Mas não é só aí. Não é fácil. O esporte, na criança, por exemplo, ele é um disciplinador. Uma criança que faz esporte coletivo, principalmente, ela tem um time, ela tem que estar com o time, ela tem que responsabilidade, mesmo estando num banco de reserva, estar presente naquele grupo. Quer dizer, o esporte é fascinante. Mas, como eu disse, o esporte ele tem sua parte nociva. E ela é nociva, vamos dizer, para o músculo, ela é nociva principalmente quando você está mal preparado. Então, para que você não tenha esses riscos avançados do esporte, você precisa estar preparado. Então, eu digo ao atleta de fim de semana, ou qualquer atleta, vamos começar a fazer esporte? Vamos para o seu cardiologista. Faz um check-up, faz um ergométrico, faz um examezinho do coração, para você saber se você não tem nada. Quantas doenças silenciosas do coração existem, mesmo na criança?
Eu não acho que a criança esteja isenta. Então, vamos correr amanhã para o cardiologista, mas ela não está isenta de ter alguma coisa no coração que não foi detectada pelo pediatra. Então, começou a fazer um pouco mais de esporte, vale a pena começar por aí. Viu que a máquina está boa? Vamos para a segunda parte. Vamos preparar o resto da máquina, vamos azeitar essa máquina. Então, precisa, sim, começar com um preparo lento, gradual. Pode ser até com uma caminhada, passando por uma corrida. Dentro desse aspecto, você está criando um condicionamento aeróbico. Tirando a parte aeróbica, nós temos que pensar também de como funcionam as nossas engrenagens. Né? As articulações, e elas são regidas por quem? Pelos músculos. E esses músculos têm que estar preparados para que eles possam fazer movimentos, não só o movimento daquele lance, como também o freio. Muita gente acha que para jogar vôlei você precisa treinar arremesso. Você tem que treinar a musculatura do freio, senão o teu braço vai embora. Então, todo esporte tem um gesto, tem uma nuance que deve ser muito, muito bem encarada. O atleta de fim de semana, é claro, não é o ideal. Mas também, se você tirar esse fim de semana dele, o mental vai ficar pior ainda. o mental vai para baixo. Então, temos que estimulá-lo realmente a fazer, durante a semana, um preparo, pelo menos umas 2, 3 vezes durante a semana, um preparo mesmo que mínimo. Dá uma caminhada de 20 minutos, meia hora, diária, faz um pouquinho de musculação, ele já está mais preparado, não vai estar 100% preparado, mas já está mais preparado para aguentar esse fim de semana. Para suportar isso, né? E acho que essa questão do cardiologista que é o ponto de partida para saber se ele está liberado para esse segundo momento aí e é incrível, né? Porque a gente está vendo casos de jogadores, né? Sim, caso sim. Jogadores do que tem Fabrício médico Muamba, por trás. do Tottenham, que teve o cara teve um colapso. Serginho. O Serginho, do São Caetano. Então, você tem vários, não dá para numerar. Eu vou te contar uma coisa. O fato de ser atleta não significa que ele seja Eu vou te seja contar perfeito. uma coisa muito interessante. Nós tínhamos uma competição internacional, que eu era um dos dirigentes médicos, e eu pedi que todos os atletas fizessem um ergométrico. Estou falando isso há 6 anos atrás. Você não tinha ainda o consenso da Sociedade de Medicina do Esporte que você deveria fazer isso com todos os atletas. E vem aquela história, não, criança não precisa, eu não sei quem não precisa, mas como nós vamos fazer? Olha, eu vou organizar para que eles todos façam o exame. É uma entidade amadora, tal. Muito bem. O único que pediu a seus atletas que viessem nos procurar para fazer esses exames foi o diretor do futebol de campo. E nesses atletas com um menino de 16 anos foi constatada uma doença cardíaca congênita que não havia sido descoberta pelo pediatra, porque não tinha sintomas. Ele foi operado do coração e hoje joga futebol. Se ele tivesse prosseguido... Talvez não tivesse nem aqui. Perfeito. Então é muito importante. Cuidado não é muito demais, importante. né? A gente não é criar o temor, assim, Não, o pânico, mas é ter cuidado. Às vezes se entender, é se conhecer para saber quais são os seus limites. E aí até conhecer um pouco a história familiar, porque isso também pode indicar alguma coisa. Mas quem tem que conhecer isso, Costa, é o médico. É o médico, né? É o médico. A gente tem medo de médico, doutor. É impressionante como a gente enrola para ele. Tem gente que gosta, tem outros que detestam, né? Você deve encontrar esses dois tipos, né? Fanáticos pelo médico e remédios, e outros que não tomam nada. Tem alguns que depois de velhos, parece que é passeio, né? Ela é um especialista. Eu vou ao médico, ai que delícia, né? Vira um programa, né? Porque a gente vai mudando de assunto, né? A gente começa quando nós somos jovens, os homens falam de mulheres, eles vão ficando mais velhos, aí o assunto aquele restaurante. E aí... a lista de casamento do idoso é na farmácia. Eu saí de levar com bom humor, a lista de casamento é na farmácia. Doutor Sidney Shapiro, muito obrigado por participar aqui do Segredo do Esporte. Eu falei para o senhor, o programa passa rápido, mas o assunto é muito bom. O senhor prestou esclarecimentos aqui incríveis para a gente e quando a gente avançar no tema, eu vou convidá-lo novamente a participar do nosso programa. Muito obrigado. Foi um grande prazer. Realmente nós somos ouvintes da ESPN Estadão. Desde que mudou, a gente tem acompanhado, porque, como eu disse, não é brincadeira, mas esporte é toda hora. Para mim, que vivo esporte, gosto do esporte, eu acho que é toda hora. E a programação de vocês ela é diferenciada por isso. E o nosso compromisso aqui, de toda a rádio, da Estadão e ESPN, é justamente esse, de levar informação, conhecimento ao nosso ouvinte, né? Ter as notícias do dia a dia, mas sair dele também. E foi o que nós fizemos ao longo do nosso programa. Muito obrigado, até a próxima. Na semana que vem tem mais os Segredos do Esporte aqui na Estadão e ESPN. Tchau, tchau.